Vamos prosseguir estas nossas conversas Jesus século XXI. Agora com um olhar mais atento e pormenorizado àqueles que Jesus inicialmente terá chamado para andarem com ele. É o que é conhecido, são os relatos conhecidos nas 4 narrativas evangélicas, nas 4 versões, ou 4 relatos, como o chamamento dos discípulos. Claro que aqui só se refere aos homens, a homens, mas sabemos que pelas 4 narrativas, pelos 4 relatos, que Jesus, para lá dos discípulos, também contou desde o princípio, desde a Galileia até Jerusalém, com discípulas. Só que as mulheres na época eram consideradas socialmente sem importância. Jesus dá-lhes importância e com isso já faz a diferença, escandaliza os da sua época, mas depois as próprias narrativas secundarizam, subalternizam essa presença, ainda que saibamos hoje que o nome, a memória e o projeto de Jesus estão ainda vivos na história e não foram por completo sequestrados e abandonados, porque graças sobretudo às mulheres, às discípulas de Jesus, mais do que aos discípulos. É interessante para fazer estas conversas seguir sem muita preocupação de descer a todos os pormenores, mas seguir um pouco de perto as narrativas nas 4 versões de Marcos, pela ordem com que elas aparecem no tempo, pela ordem cronológica ou temporal em que cada evangelho aparece. Primeiro Marcos, depois seguimos a ordem que está na Bíblia judaico-cristã, Mateus, Lucas e João. Claro que estou a destacar primeiro Marcos, embora Marcos nesta Bíblia judaico-cristã, o chamado Novo Testamento, Marcos aparece em segundo lugar, ainda que tenha sido aquele que influenciou todos os outros 3. Portanto, é o primeiro a aparecer e que aparece primeiro bastante cedo. Deve ser logo, pelo menos no essencial do seu Evangelho, pode não estar integral, completo, logo à partida, mas é o primeiro grande documento, o primeiro registro escrito, ao contrário do que por aí se continua a dizer que é uma carta de Paulo. E eu continuo a pensar, e pelo aquilo que tenho também investigado, que este é o primeiro documento escrito do chamado Novo Testamento, que fala de Jesus. E é o primeiro documento escrito que já terá influenciado também o próprio Paulo. Claro que é uma opinião que não é uma opinião meramente a sinuar, é uma opinião fundamentada, ainda que minoritária, mas o que importa é registá-la, porque eu acho que nada se entenderia de Jesus nos livros do Novo Testamento sem o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é patente, é o ponto de partida, digamos, o que há de mais autêntico do ponto de vista, na perspectiva histórica e também já teológica, ao nível da fé, da vivência da fé, aquele Evangelho que conseguiu melhor do que ninguém captar o essencial, a novidade, o único que é Jesus. Então começamos pelo Evangelho de Marcos, os chamados primeiros discípulos, ou chamamento dos primeiros discípulos. Não deixa de ser interessante, antes de descer aos pormenores, na narrativa perceber, e aí está uma diferença substantiva que nunca tem sido sublinhada, mas que é importante sublinhar, perceber que logo de entrada
o Evangelho, que é um Evangelho de Jesus, é evidente, é o Evangelho de Jesus, não é o Evangelho dos discípulos, mas logo de entrada o Evangelho deixa bem claro que apenas Jesus, tinha acabado de vencer as tentações no deserto. Portanto, tinha acabado de vencer, tinha dito sim pleno a Deus Abba, a Deus Criador de filhas e de filhos, o Deus do reino, do reinado de Deus, o Deus do reino, ou reinado de Deus, um Deus que está vinculado a um projeto político, o Deus que tem um projeto político e quer realizá-lo na história. É o Deus do reino, não é Deus sem mais. Que Deus sem mais é um mero conceito, e como mero conceito é vazio, não tem conteúdo nenhum. Deus não significa nada. A palavra, o conceito de Deus não significa nada. Agora, significa se ficar relacionado com. Então, nos Evangelhos, Deus é sempre o Deus do reino. Nunca é o Deus sem mais, porque o Deus sem mais acaba por ser manipulado, é um ídolo que nós podemos manipular à vontade, sobretudo os dos poderes. E então aqui importa marcar bem a diferença. Deus é sempre o Deus do reino. O Deus que tem um projeto político. Um projeto político. Não tem um projeto religioso, é claro. Deus não gosta de religião, como é que haveria de ter um projeto religioso? Ele tem um projeto político porque de política praticada é que Deus gosta. Também não pode com o poder político, mas de política praticada pelos seres humanos é evidente que é o que Deus mais gosta. E esse até é o único culto que lhe agrada. É a política praticada pelos povos. Não é pelo poder político, pelos líderes, pelos chefes, pelas elites que se organizam para exercerem poder político sobre os demais. Isso é uma aberração. É que os povos se tornem todos eles praticantes, povos políticos praticantes. E, portanto, protagonistas na construção do reino, do reinado de Deus, da sociedade, desse projeto, da sociedade alternativa aos poderes, que é a sociedade como Deus a concebe no seu coração de Deus amor. E então, Jesus é o único, nos Evangelhos, que aparece, sobretudo nos Evangelhos sinóticos, é o único que, quando inicia a sua missão, já venceu todas as tentações. À partida tem vencidas todas as tentações. As três, queria dizer todas as tentações. E, portanto, já está como que imunizado e já pode viver mesmo num contexto de conflito, de contrariedade, de oposição ao seu trabalho, e ele está preparado como que se preparou interiormente e agora, porque resistiu a todas as tentações, já vive em deserto. Na sociedade ele vive em deserto. Ele é o único ser que está consciente, que já está bem lúcido e, portanto, que não vai embarcar naquelas coisas das chamadas tentações, que são sempre muito sedutoras, mas que são sempre tentações para nos desviar do humano e a gente perder-se como humano e tornar-se outra coisa ao serviço dos poderes, no fundo da idolatria, do ídolo. Ora bem, Jesus, nos Evangelhos, nestes sinóticos, se diz que é o único que já venceu as tentações e já está a viver em deserto permanente. Portanto, numa sociedade onde ele faz a diferença, onde não encontra mais ninguém a sentir e a pensar e a ver como ele. Está em deserto na relação com as pessoas. Ainda assim, ele tenta encontrar companheiros, discípulos, que andem com ele e que possam, efetivamente, também sintonizar com ele e, porventura, realizar o projeto que ele tem de realizar, que é o projeto político de Deus. E quer companheiros para colaborarem com ele na realização deste projeto. Já veremos como isso vai ser.